Há alguns dias eu vi um post mexendo nas minhas redes sociais em que a pessoa dizia mais ou menos o seguinte, que a alienação parental é a única doença que é diagnosticada por um juiz. Eu não preciso nem dizer que esse post vem de um grupo que deseja arduamente a revogação da lei de alienação parental. E o que mais me chama a atenção, além do post, que é completamente equivocado, daqui a pouco eu vou explicar por quê, é o apoio que esse tipo de post recebe nos comentários. É uma coisa impressionante. As pessoas concordando com aquilo como se fosse uma verdade. Vamos colocar os pingos nos is, vamos explicar direitinho. Primeiro mito: alienação parental não é uma doença. Não é nem nunca foi. O que acontece? O Richard Gardner, psiquiatra norte-americano, lá na década de 80, ele começou a perceber algumas alterações, alguns sintomas nas crianças cujos pais passavam por divórcios turbulentos, ou seja, que havia algum tipo de conflito duro entre os pais. Essas crianças mostravam sintomas, e eram sintomas, segundo ele, sintomas coincidentes, né? Pertencente, que pôde ser identificado num grupo. E ele começou a chamar isso de síndrome de alienação parental e tal, mas isso não quer dizer que isso tenha sido efetivamente classificado como doença, porque doença só o médico é que pode diagnosticar. Chamou de síndrome, a OMS chegou até a fazer um movimento para se classificar ou não como doença, não classificou. Então, alienação parental não é doença. Agora, bom, se alienação parental não é doença, por que nós temos uma lei de alienação parental? Porque, note bem, o que se busca na lei de alienação parental não é o tratamento de uma doença, é a proteção de crianças que têm o convívio familiar, o direito ao convívio familiar garantidos na Constituição Federal. Quando a gente fala de alienar, é colocar alguma coisa para lá, colocar para longe, para fora. Quando eu alieno um bem, eu vendo um bem, o bem deixa de ser meu e passa a ser do adquirente. Quando eu faço uma alienação parental, o que eu estou fazendo é tirar, é banir um dos genitores da vida daquela criança. O que a lei vai se preocupar é com os atos de alienação parental. Atos que podem levar a esse afastamento, a essa alienação da interferência de um pai sobre o desenvolvimento de uma criança, o que, convenhamos, não é bom. As crianças precisam de receber as informações, receber a cultura, tanto do pai quanto da mãe. As crianças são o que são porque têm esses dois troncos. Então elas têm o direito, até em benefício da sua própria formação, de conviver com os dois troncos da família. Então vamos parar de olhar para a alienação parental como uma doença e vamos olhar no sentido contrário, na necessidade que a gente tem de garantir o direito de convivência, de garantir que a formação de uma criança seja completa, que ela possa ter a sua identidade a partir da realidade efetiva e não de memórias que são inventadas, não de é, é, máculas que são lançadas sobre a imagem de um ou de outro, do pai ou da mãe, tanto faz, não importa. Ninguém tem o direito de colocar na criança raciocinar, a necessidade de raciocinar sobre coisas que ela não tem condição de fazer. Uma criança não sabe decidir, não sabe, não está pronta para ficar preocupada com o divórcio dos pais. Ela mal está formando a relação dela com o pai, com a mãe, com os amigos. Ela está em fase de formação, de desenvolvimento. Então, colocar essa responsabilidade em cima das crianças é muito pesado, é muito perigoso. Certamente não vai fazer bem para ninguém. Então, quando a gente fala em preservar a lei de alienação parental, nós estamos na tentativa de preservar uma norma jurídica que é atenta aos chamados atos de alienação parental. O que são os atos de alienação parental? São atos que visam esse afastamento do genitor, da genitora, de um dos troncos familiares daquela criança. Então, a gente não pode concordar que esses atos aconteçam. Nós temos que realmente ser contra esses atos. O que a lei de alienação parental faz é isso. Olha, classificar aqui alguns atos que eu considero de alienação parental, mas se existirem outros, também a gente vai buscar proteger. A lei de alienação parental não é uma lei que serve para punir pai ou mãe, serve para a proteção da criança.
Infelizmente, alguns pais ou algumas mães não conseguem compreender a necessidade de preservar uma boa convivência familiar. E vejam bem, quando eu falo de preservar uma boa convivência familiar, eu não estou falando de expor criança a risco. Se o pai, se a mãe, de alguma forma oferecem risco para aquela criança, sim, você vai denunciar, você vai procurar o Ministério Público, você vai procurar a Justiça e vai sim promover a proteção daquela criança, inclusive com relação àquele genitor, àquela genitora que representa algum tipo de mal. Então, gente, vamos estudar um pouco mais, vamos ler a lei de alienação parental, vamos tirar os mitos da cabeça e trabalhar com a realidade. Não tem que essa história de ficar apoiando como se fosse uma doença, como se o juiz não tivesse condições de avaliar. Sim, o juiz tem condição de avaliar o fato que é trazido a ele. E o fato é que direito de convivência familiar é um direito constitucional, um direito fundamental de toda criança e todo adolescente, e ninguém tem o direito de privá-las disso. Tá bom? É isso aí, gente. Um abraço. Até a próxima.